Agora observe o seguinte, ó. Observe o seguinte. Tá certo? Daí, para ver as duas raízes, é necessário, daí, para existência das duas raízes, para existência da entrada, para ocorrência da entrada, é necessário, mas não é suficiente, é necessário que o A seja diferente de 2B. Porque para ter duas raízes, para existir a entrada, o polinômio tem que ser duas raízes distintas. Então eu preciso que o A seja diferente de 2B. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente que o A seja diferente de 2B. Porque eu tenho dois casos aqui. Porque se o A for 2B, o polinômio só tem uma raiz. Tá certo? O polinômio só tem uma raiz, isso não interessa, a análise é o caso no vértice aí. O que interessa é isso aqui. Então deixa eu trocar aqui a... Agora olha como fica interessante isso. Tá? Esse polinômio sempre vai ter raiz. Tá? Mas eu quero que tenha duas raízes reais e distintas. Então, quando é que tem duas raízes reais e distintas? Quando o A for diferente de 2B. Mas será que isso, só o A ser diferente de B, é suficiente para ter a entrada? É necessário. Vamos ver. Vamos pegar o primeiro caso. Se o A é maior do que 2B, o polinômio tem duas raízes. Então, o polinômio tem raízes. Quais são as raízes? Tem raízes Z1, primeira raiz, quem é? Menos B, que é menos A, mais raiz de delta, que é o A menos 2B, 2A, que é 2B. Quanto é que dá aqui? Dá menos 1. Dá menos 1. E agora vamos ver quem é a raiz E2. É menos A mais 2B sobre 2B, que é quanto? Dá B menos A. Ó, olha que coisa interessante. Isso aqui dá B menos A sobre B. Onde, não esqueça que o A, eu estou analisando que o A é maior do que 2B. Então, se o A é maior do que 2B, B menos A, você pega B menos A, eu sei que é negativo, mas não só isso. B menos A é negativo. A raiz é negativa, tá? Mas é mais do que isso. B menos A é menor do que menos B. É? B menos A, porque passa o do B para o lado, B menos A é menor do que menos B. Ou seja, a raiz E2, que é igual a B menos A sobre B, ela é menor do que a outra raiz, que é menos 1. Logo, não existe θ, tal que o cosseno de θ esteja entre essas duas raízes, isto é, o cosseno de θ seja maior que Z2 e menor que menos 1. Não existe. E se não existe, não existirá a entrada. Daí, não existe a entrada. É o caso aqui, ó. O A é maior do que 2B. Ó.
Eu vou apagar esse caso aqui, vou apagar isso e vou copiar aqui, porque daí não existe a entrada, de fato. Tá certo? Por daí não existe a entrada quando o A é maior do que 2B. Então, eu vou deixar aquele caso lá que é o que tem a entrada. Então, esse caso aqui não tem a entrada de fato. Tá? Daí não existe, não ocorre a entrada, não há a entrada, não há a entrada. Quando quem? Quando A é maior do que 2B. Está aqui, o caso que eu desenhei. Agora vamos a um outro caso, para ver que o outro caso tem a entrada. Se o quê? O A é menor do que 2B, que é esse caso aqui, não é esse? Né? Se o A é menor do que... Hã? Continua mesmo. Então, o polinômio tem raízes Z1. Quem é Z1? É o menos B, ou seja, menos A, mais, aí aqui fica o quê? 2B menos A sobre 2B, não é isso? Olha o polinômio aqui, ó, mostra pra cá. Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Você não se apega às letras, tá? Isso aqui dá quanto, hein? Dá B menos A sobre B. E Z2 igual a quê? Menos A, menos 2B mais A sobre 2B, que dá quanto? Menos 1. Onde, agora olha quem é o Z1. Olhando para cá, o B menos A é maior que menos B. Ou seja, a raiz Z2, ela é maior que menos 1 e é menor do que 0. Porque a raiz C2 é B menos A. Eu estou nesse caso aqui, eu estou nesse caso geral. B menos A é negativo. Então a raiz, tá certo? Logo, e nesse caso aqui, nessa situação, logo, existe θ no intervalo π sobre 2 π, tal que o cosseno de θ está entre essas duas raízes. É claro que existe, não é? É claro, e θ está nesse intervalo. Tal que o cosseno de θ é maior que menos 1 e é menor que Z2. Ah, entre duas raízes. E acabou. Portanto, a entrada quando o quê? O A é o quê? Menor do que 2B. Ou seja, a entrada ocorre se e somente se o A é maior do que 2B. Se o A é igual a 2B, não tem entrada. Só tem uma raiz, então não tem o θ, então o cosseno de θ está entre as duas raízes para negativar o polinômio. Entendido aí? Está aqui, ó, situação explicada. Por que tem explicado? Certo? Tá aí, ó. Esse caso tem a entrada, ó, 3 mais 2 cosseno de θ. Isso funciona para todas as variações dessa situação aqui. Porque quais são as variações? Está meio desordenada aqui a lousa. As variações é
A mais B cosseno de θ, né? Quais são as variações possíveis, quais são, aí o desenho fica a cargo de vocês. A maneira como está desenhado, né? Todas as possibilidades. A mais B cosseno de θ, A menos B cosseno de θ, menos A mais B cosseno de θ, menos A menos B seno de θ. E os outros, A mais B seno de θ, A menos B seno de θ, menos A mais B seno de θ e menos A menos B seno de θ. E isso se o que? O A é maior do que B. E aí, em todos esses casos, em cada um desses casos, haverá a entrada se, somente se o que? O A for menor do que 2B. Se o A for maior do que 2B, não é. Então, porque você tem o seguinte, ó, você tem o B, tá? Aqui, o A. Aí vai depender, se o 2B está aqui, tem a entrada. Se o 2B está aqui, não tem a entrada. Aí de repente eu não consigo entender, mas por exemplo, se o senhor colocou enunciado, que é se existe essa entrada, se somente se, aí tem esse segundo meio. O que o senhor fez foi só montar uma enunciado equivalente, né? Tipo assim, esse segundo membro é justamente equivalente a se A for menor do que 2B. Mas isso de fato é a prova de que... É a prova. Não, primeira coisa você tem que se convencer disso. Existe essa entrada se somente se existe θ aqui dentro, tal que isso aqui é menor que B menos A, quando eu coloco o sistema de coordenadas. Mas o que é que significa isso aqui ser menor que B menos A? Significa existir um θ aqui dentro, tal que isso aqui é menor do que zero. Mas para isso aqui menor do que zero, o cosseno de θ tem que estar... Para isso aqui ser menor do que zero, esse polinômio precisa ter duas raízes reais e distintas. E o θ precisa existir aqui dentro de modo que o seu cosseno esteja entre essas duas raízes. Isso não é meio que uma equivalência dos enunciados? Mas está aqui, ó. Tanto é que está aí. Daí existe esta entrada se e somente se. Está aqui a equivalência dos enunciados. Isso aqui, ó, existe θ, tal que isso aqui é verdade, é equivalente a quê? A esse polinômio ter duas raízes reais distintas e existir θ aqui, tal que cosseno de θ está entre essas duas raízes. A minha curiosidade é se isso já é a prova de que a entrada existe ou se isso é só um enunciado equivalente ao primeiro. Hã? Não, a prova que a entrada existe, o se somente se. Existe a entrada se somente se isso aqui ocorre. Agora eu vou provar que existe a entrada. Como? Mostrando que existe θ no interior. Mostrando. Eu vou provar o caso em que existe a entrada. Como? Provando que nesse caso, tá certo? O polinômio tem duas raízes reais distintas e tem cosseno de θ entre essas duas raízes. E quando é que isso é possível? É possível só quando o A for o quê? Se o A é menor do que 2B, veja bem, esse polinômio tem raízes que são distintas, tá certo? Satisfazendo isso aqui. Mas se satisfaz isso aqui, existe um θ tal que o cosseno de θ tem essas duas raízes. Aí por causa dessa equivalência, tem a entrada. Então, primeiro eu estabeleci uma condição necessária e suficiente para existir a entrada. Qual é? O polinômio possui duas raízes reais e distintas e existir um θ tal que o cosseno de θ esteja entre essas duas raízes. Isso ocorre quando? Isso ocorre se somente se o A é maior do que 2B. Porque se o A for menor, cadê? Desculpa. Se somente se o A é menor que 2B. Porque se o A é maior do que 2B, isso não pode ocorrer, porque eu tenho isso.
Como é que vai poder existir um teto? Por isso que eu disse, ter as duas raízes não é condição suficiente para ter a entrada. Qual é a condição suficiente? Ter duas raízes e existir um teto aqui dentro, tal que o cosseno de teto está entre essas duas raízes. Por causa dessa equivalência aqui, ó, existe a entrada, se somente isso aqui, essa é verdade. O polinômio tem duas raízes reais distintas e existe teta, tal que cosseno de teta está entre essas duas raízes. Pronto. Então fechou. Tá? Tá fechado. Primeiro eu estabeleci a equivalência. E aí eu mostrei o caso em que tem as duas raízes. Por que que tem as duas raízes nesse caso? Porque as duas raízes satisfaz isso. Então, e nesse caso tem um teta, tal que o cosseno de teta está entre essas duas raízes. Claro, desenho, e aí acabou. Aí tem, morreu. Tá? E aí você tem todos os casos e continua valendo. Agora vamos ver, entendeu agora? Primeiro eu estabeleci a equivalência. Já me lembro, só essa curiosidade. Tá? Aí eu usei a equivalência para provar o cara. Vamos lá, agora. Vamos desenhar. Ó. Então encerra as limações, tá? Limação com entrada, limação com entrada, limação com língua, né? Porque língua é aquela entradazinha com raio negativo, tá? Tá? Pronto. Agora vamos, diga. Quanto? 17. 17, pronto. Encerra, começa outro.